por dentro do ES Hoje. Toda sexta-feira, nosso boletim traz as principais notícias da semana em um formato rápido e objetivo, de 1 minuto dividido em 3 partes. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga @ES Hoje nas redes sociais. Confira diariamente as atualizações das notícies em nosso site eshoje.com.br e não perca nenhum boletim ES Hoje. ES Hoje, a gente te conecta com a notícia. Só quem tem um bichinho de estimação sabe o tamanho do amor deles pelos seus donos ou seus tutores. E esse sentimento deve ser devolvido ao pet em forma de cuidados, carinho e muita paciência. Mas os tutores não podem jamais perder de vista que esses animaizinhos são parte de um todo. É um todo muito maior, uma comunidade que cerca. De acordo com o censo realizado pelo grupo Pet Love no ano passado, a população de pets aqui no Espírito Santo ultrapassou a casa do 1,4 milhão. E se os bichinhos fazem a alegria dos seus donos, nem sempre são bem vistos pelos vizinhos. Isso porque, às vezes, os pets deixam presentinhos nas portas das casas ou em áreas comuns de condomínios, no meio da rua, nas calçadas, e os tutores não providenciam uma destinação correta dos dejetos. Para ajudar a sanar as dúvidas sobre como descartar o cocô e o que fazer com o xixi dos pets, o ES Hoje recebe o biólogo e também professor de medicina veterinária da FAESA, o Frederico Eutrópio. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bom? Gente, que grata surpresa quando o Fred entrou aqui para começar a gravar com a gente. Falei, uau, Fred, estudamos juntos na infância, uma vida inteira. Primeira infância toda tivemos juntos, Fred. Que bom que eu encontrá-lo. Que bom que você vai tirar essas dúvidas da gente, de quem está nos ouvindo. A redação de ES Hoje, a reportagem de ES Hoje tem sido muito procurada. E aqui tem acontecido muito, não só no bairro Jardim Camburi, mas outros também, acontecido muitas reclamações, porque bichinhos fazem xixi, cocô nas calçadas e as pessoas não limpam. E aí a pessoa, quando pisa sem querer, fica pé da vida e arrasta aquele cocô que ficou preso no seu solado. As ruas ficam fedorentas, né? Enfim, tudo isso. E aí a gente veio ouvindo, né, muitas reclamações, a gente fez reportagem, teve gente que colocou cartaz, sabe, Fred? Nas portas de casa dizendo assim, aqui não é banheiro. Vamos precisar trabalhar mais sobre esse assunto. Vamos ouvir mais, por quê? Recolher isso é uma responsabilidade. Mas o que eu quero, que a gente é para falar sobre os riscos que esse comportamento errado dos tutores podem ocasionar para a sociedade, a saúde pública, né? E é por isso que a gente começa assim, queria que você explicasse a diferença de fezes de cães e gatos, de bichos, para as humanas. E há micro-organismos diferentes, é a mesma coisa. A gente, quando pisa nas fezes de um animal, é como se a gente estivesse também pisando numa fezes humana? Como é que é? Realmente temos diferenças, primeiro, comportamentais entre cão e gato. A gente vai encontrar muito mais fezes de cachorros, de cães na rua do que de gato. Não que a gente não vai ter. Mas o gato ele tem uma tendência, geralmente quem é dono de gato, a deixar ele preso dentro de casa. Inclusive é o recomendado para o gato ter esse animal mais preso dentro de casa por questões de saúde mesmo do próprio animal. Já o cachorro que você leva mais para passear, então a gente encontra às vezes com maior frequência fezes de cães, né, no meio da rua. Em termos de microbiologia, os dois vão ter micro-organismos patogênicos, podem ter, né? Tanto de cão quanto o de gato. Podem ser micro-organismos também de fezes humanas, muito semelhantes, tá? Bactérias patogênicas iguais. Temos doenças específicas que a gente pode encontrar cães e gatos que a gente tem que tomar cuidado, que são zoonoses, que são doenças de cães, especificamente de gatos, mas que podem passar para nós, seres humanos. Tá? Um deles, por exemplo, é a leptospirose, transmitida por xixi. Então, não é só as fezes dos cachorros, dos pets, que tem esse problema, mas o xixi também é um problema. Tem o da rua, por exemplo, que é o do cachorro, dá pra pegar no saquinho e aí o que a gente faz? Joga no lixo normal? Precisa ser um lixo separado? Joga no vaso sanitário quando chegar em casa? Como é que a gente trata isso? Então, como que é o tratamento? O correto é você pegar as fezes, colocar no saquinho e descartar numa lixeira para orgânicos. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte:
não existe ainda uma legislação específica da forma correta de descartar fezes de animal. Então ele é tratado como dejetos, rejeito sólido, fezes humanas, por exemplo. Então, ou eu descarto no vaso sanitário, que vai para o tratamento de esgoto, eu coloco na cesta de lixo, que vai ter que ter uma destinação de lixo orgânico, tá? Ou vai para um aterro sanitário. A gente não pode falar lixão, porque teoricamente lixão não existe, tá? E se existe, está de forma irregular, então as prefeituras estão irregulares nesse aspecto. Mas um aterro sanitário, sim, seria o ideal para direcionar esse dejeto. Então, tá? Comportamento, assim, correto, né? Gente, assim, quem tá ouvindo o podcast S.Ouve, não estamos aqui para fazer julgamento, mas a gente pede que as pessoas tenham o mínimo de bom senso. Então, se você vai sair com seu cachorrinho, você tem que levar aquela sacolinha, um papelzinho para você recolher. Ele fez o cocôzinho, pega esse cocô com um papel, ou com a própria sacola virando ao contrário, bota isso e vai descartar ou no vaso e dá descarga, ou na lixeira de lixo orgânico, porque também a gente tem que lembrar que o nosso coletor vai passar ali, né, os garis, as pessoas que trabalham com coleta de lixo, eles vão botar a mão nisso. Então, né, o que eu não quero pra mim, pros meus filhos, eu não quero pro outro. Então, não quero que ninguém enfie a mão no cocô do meu cachorro, assim como não quero pisar no cocô do cachorro de ninguém. E, se possível, andar com algum alvejante, um cloro, para borrifar em cima. Era isso que eu ia pontuar. Que é uma questão de higienização, porque o xixi não tem como coletar. Mas eu posso estar borrifando um cloro por cima, algum alvejante por cima, para tentar neutralizar alguma bactéria, algum nematóide, algum verme que possa estar ali dentro. Meu cachorro fez xixi. E é o hábito dos cachorros, eles vão marcando, né? Aquele território dele, aquele caminho que ele faz diariamente. Enfim, né? A gente sabe como que eles são. Aí eles vão fazendo o xixizinho. Esse xixi, ele prejudica o que no meio ambiente, o que naquela calçada, naquela rua, naquela porta de casa. A composição do xixi, ela pode auxiliar, contribuir na deterioração de poste, de metais, pelas características da composição do xixi. Então, você usar um cloro, você pode ajudar a neutralizar um pouco isso daí. É claro que a prefeitura, quando vai estruturar a poste, repara que eles pintam até uma certa altura. Uma forma é identificar, mas também é neutralizar um pouco a ação de xixi de cachorro, tá? De pet, animal de rua, tá? Em geral. Mas se você levar já um cloro, você vai evitar não só a corrosão ou a deterioração daquela estrutura, mas também, o que é mais importante, é a contaminação, né, por bactérias, verminoses, essas coisas, a transmissão de doenças para nós seres humanos e até mesmo entre animais, porque você mesmo comentou, né, Dani? Um animal vai ali, um cachorrinho vai ali, faz as suas necessidades, depois vem outro, faz no mesmo local, e aí, às vezes você é todo cuidadoso com o seu pet, vacina direitinho e tal, mas às vezes o outro não é. E aí tem doenças que também podem ser transmitidas entre animais, exatamente por essa falta de cuidado ou até mesmo de atenção que a gente tem ao passear com o animal na rua. Aí você acha que está fazendo tudo bonitinho, protegendo, o animal está saudável, mas o fato dele estar ali um ambiente que outro animal, que você não sabe o que ele tem, a segurança, se está vacinado ou não, também está fazendo suas necessidades e está transmitindo doenças. Sacolinha, papel e uma garrafinha PET com uma digamos assim, com uma formulazinha, um pouco de água, um pouco de álcool, um pouco de água com um cloro, alguma coisinha que aí o cachorro fez, você joga um pouquinho ali, já ajuda, não atrapalha a vizinhança, nada disso. E aí a gente tá falando de rua, tem uma limpeza das calçadas pela prefeitura de tempos em tempos, ou só varrer ajuda, como é que funciona isso? O ideal é que tivesse uma higienização diária, se possível. Mas a gente sabe que, às vezes, esses serviços são bem problemáticos da gente exigir da prefeitura e tudo mais. A prevenção sempre vai ser a melhor opção que a gente tem. Então, se você está andando na rua, leva a sacolinha, leva um alvejante junto, já borrifa em cima, você já sana grande parte do problema, sabe? A gente espera também que a sociedade seja civilizada, ela entenda que ter pet, isso gera responsabilidades. Então, que ela entenda também que isso é passível, inclusive, de multa. Então, se você leva seu cachorrinho para passear, faz cocô e você não coleta, você pode levar uma multa por isso. Para sanar, realmente, assim, ter certeza que não vai ter essa contaminação, ou que eu não vou... o animal não vai fazer ali, é complicado a gente estar monitorando, nem câmera de monitoramento vai resolver isso, né? Desenvolver um sistema para isso tudo. E em casa, o que a gente precisa ficar alerta para essa coleta, para essa limpeza? Porque em casa é mais controlado. Você controla, e aí entra já o gato é mais
tranquilo de monitorar isso, porque se você não tiver a caixinha do gato, o gato só vai fazer cocô e xixi na caixinha, então é fácil você monitorar. Se ele está fazendo fora, algum problema o gato tem. Né? E gato, ele estressa com muita facilidade. Então, se você tem uma casa organizada e trocou um abajur de lugar, um quadro de lugar, o gato já pode estressar e não fazer xixi, por exemplo, Nossa, não fazer cocô. não sabia não. Então ele é muito mais sensível a alterações. Como que eu faço, então, com um animal dentro de casa? Eu tenho um tapetinho, eu vou jogar aquele tapetinho do gato ou do cachorro em lixeira para produtos orgânicos. O mesmo lixeira que você vai jogar o papel higiênico. Não descartar, nesse caso, como o tapetinho é muito grande, você não vai jogar no vaso. Mas o cocô você pode jogar no vaso. A areia do gato, você também vai descartar como lixo orgânico. Nada de jogar no vaso, a areia. Pelo A amor de areia Deus, não, né, até gente? porque você vai entupir a areia, né? Vai entupir o vaso. Mas o dejeto, o cocô, você pode jogar no vaso, mas a areia não. Tá? Se a gente tivesse um sistema onde comportasse eu descartar isso no vaso, seria o ideal. Entendeu? Mas a areia vai entupir o sistema de esgoto, o encanamento todo do prédio, de rede de esgoto e tudo. Então a areia você vai jogar no lixo orgânico, mas o dejeto você pode jogar no vaso. Se você quiser ponderar isso daí, já que você vai jogar a areia no lixo orgânico, joga o dejeto junto, não há problema nenhum. E não tem problema eu joguei no vaso, dei descarga, de passar algum tipo de doença para o ser humano. Você vai fazer uma higienização do vaso diária, ou pelo menos de tempos em tempos, então a gente não corre esse risco de ter essa contaminação. Aqui perto a gente tem uma pracinha que vira e mexe aparecem uns macaquinhos. E ficam andando pelas árvores e ficam andando pelos fios. Eu queria saber os riscos também que esses bichinhos têm para os pets, para as pessoas. E que cuidado que a gente tem. Por quê? Porque aqui existem muitas crianças que vão dando os biscoitinhos que eles comem, que dão as frutinhas, até que ponto pode, que ponto não pode, até que ponto as crianças podem estar com esses animais, encostar ou oferecer alguma coisa para os bichinhos comerem na mão deles. Eu fico desesperada, morro de medo. Mas, enfim... É lindo, e acho que é um ponto importante que você tocou também, Dani, sabe? A gente ter dentro de uma cidade o prazer de observar esses macaquinhos, os saguis, é um privilégio, não é todo lugar que tem isso daí. E eu acho que a gente é privilegiado até porque tem aqui o Jardim Botânico da Vale ali, então eles vêm de lá para cá. E eles vão lá onde tem comida e tal. Primeira coisa, não dá comida para eles. Comida, não dar comida. Por quê? Você já viu de uma coisa chamada herpes, por exemplo? Que a gente tem, ser humano tem isso com facilidade. Tem quem tem estressor, pegou herpes. Isso é fatal para sagui. E como que eu transmito isso? vou aqui, tô com a banana, né? Dei pro meu filho mordeu a banana, eu vou lá dar essa mesma banana pro sagui, pro macaquinho. Transmitir vírus da herpes para o macaco, ele vai morrer. Da mesma forma, o contrário. Você vai dar uma banana, por exemplo, um biscoito, ele vai pegar e sem querer ele te arranha. Mas assim, quando você fala não dar comida, você exemplificou com uma banana, que teoricamente é um fruto. Qualquer comida. Eu poderia dar a ele, não morder essa banana, mas abrir e deixar aquela bananinha lá para ele comer? Qualquer comida. Dani, não deve ser dada. Sabe por quê? Mesmo que eu não morda a banana, que eu pegue uma fruta lá no supermercado, corte no meio e dê pro macaco. Eu não sei o que tem naquele mamão. Eu não fiz nenhuma análise microbiológica para saber se tem um vírus ali ou não. O ideal é que ele se vire para comer, para arranjar comida. E a gente sabe também o seguinte, o sagui, o macaquinho, ele é um animal curioso. Então, onde tem barulho, tem um cheiro diferente, ele vai lá para saber o que é. Então, ele vem na pracinha por quê? Porque tem movimento. E aí a gente acha bonitinho e quer dar comida. Então, assim, não dar comida é zero, nem ficar comprando comida lá, porque, veja, ele está na natureza, ele é um animal silvestre. Ele sabe buscar comida. Eu não preciso me preocupar com isso, tá? E não é o tipo de comida que a gente está ofertando para ele, às vezes um biscoito, isso não é comida para ele, entendeu? Comida é para nós. Para ele tem que se alimentar de outras coisas. Ele não come também só fruta. Ele vai comer uma larva de um inseto, vai comer outras coisas, um inseto propriamente dito. Então ele tem uma dieta muito mais diversificada do que banana e mamão, por exemplo. E aí a gente querendo ajudar ou querendo agradar o bichinho acaba atrapalhando. Acha que está fazendo uma boa ação e, na verdade, a gente pode estar prejudicando. E aí a gente fala assim, voltando ao vírus da herpes, por exemplo, ele é transmissível entre o próprio bando. Aí um vem aqui, pega, leva para o bando e o bando inteiro pode morrer por causa de uma bananinha que você entregou. Uma coisa ingênua, linda, de você chegar e, vamos tirar uma foto aqui, vem cá. Não é fazer uma selfie dando comida para o macaquinho. Pronto. É o suficiente para
desencadear aí uma mortandade. E vale para qualquer animal que a gente encontre na rua, né? Não só o macaquinho, mas o pombo que o pessoal não gosta fica mais distante, ou alguma outra coisa que venha a surgir. Qualquer um. Pombo, então, nossa mãe. Já que você falou nossa mãe, a gente vai caminhando pro final, mas eu queria falar um pouquinho sobre esses pombos também. Quando a gente tá numa região que tem pombo demais, a gente tá numa região que é suja. Eu ouvi sempre dizer que pombo era rato de asa. Eu também brinco dessa forma, né? Pombo é o rato que voa. Pombo é um animal meio que oportunista. Onde tem comida, ele vai estar. Não quer dizer que está sujo. Não quer dizer que ele come porcaria. Mas onde é que pombo está associado? A praça que tem food truck. Por quê? Caiu uma migalha no chão, ele vai comer. Está sujo? Não necessariamente. Mas onde tem comida, ele vai estar. E às vezes a pessoa age na boa vontade. Olha, vou dar comida pro canarinho. Aquele canário amarelinho, lindo, maravilhoso. Se for só para ele, ainda vai. Mas a gente sabe que não é só ele, vai atrair muito mais coisa do que isso. Então, o pombo tem o foco nisso aí. Como ele tem um porte maior e tal, ele vai comer o que tiver na frente. Então, onde tem pracinha que tem comida, pode ter certeza que vai ter pombo. Não é porque está sujo, mas é porque tem comida para ele. Mas o ideal, então, é que esteja limpo. Não é que a comida esteja suja, mas que ela não esteja ali. Que terminou de comer, que higienize a área. Exatamente, né? Então é um trabalho que tem que ser nosso que eu digo sociedade, enquanto pessoas que aproveitam a pracinha para se divertir, as pessoas que aproveitam a pracinha para comercializar, para vender, para ganhar seu dinheiro, e prefeitura, poder público, para poder cuidar desse ambiente que é todos nós. E é isso. Eu quero saber quais são os seus conselhos para quem quer ter um pet, né? Quem está avaliando, quem está estudando. Que antes de pegar um para cuidar, que vai ter muita responsabilidade, o que você tem que botar no papel? Primeira coisa é nunca escolher um animal pela beleza. Coitado de mim. Tô ferrado. Porque assim, é bonitinho, tá, mas qual é a exigência desse animal? Porque a gente pensa que um cachorro pequenininho dá menos trabalho. Isso não é verdade. Tem cachorros que são pequenos, mas que precisam gastar energia. Eu sou biólogo, estou fazendo medicina veterinária, adoro bicho, mas não tenho nenhum pet. Por quê? Eu saio de manhã, volto à noite. O pet vai me exigir uma entrega que no momento eu não posso dar. Primeiro que se eu deixar ele em casa, eu não estou em casa para cuidar. Para passear na rua, no momento eu não estou com tempo para passear com o animal na rua. Então eu prefiro não ter, é uma escolha minha, apesar de gostar muito de animais. Então nunca escolher o animal, porque eu gosto de um labrador. Sabe qual é a demanda de um labrador? Quanto de energia ele precisa gastar? O tanto tem que passear com ele? Que tipo de problema ele pode trazer? De saúde, de tratamento? Os cuidados em si. Principalmente em relação ao tipo de energia que ele vai ter que passar para o ambiente. É um animal que tem que fazer uma atividade física muito intensa ou não? Por exemplo, Border Collie. Característica desse animal que é um cão de pastoreio. Olha só, cão de pastoreio. É um animal que tem que ficar em casa? Precisa de um ambiente pequeno? Mas é bonito. Então compra ele como assim, é um cachorro lindo, maravilhoso, mas é um cachorro que tem muita energia. Então você tem que passar 2, 3 horas com ele, brincando para ele gastar energia, senão ele vai destruir sua casa. Destruir sim, vai roer pé de sofá. Ele uma destruição, gente. Vai destruição. Então nunca comprar o pet pela beleza, e sim qual o espaço que você tem para fornecer para esse animal e o que você pode atender da demanda que ele tem como pet. Que às vezes é melhor você ter um passarinho em casa, um hamster, um peixinho no aquário. Um peixinho no aquário, que também dá trabalho, trocar água e tudo mais, do que ter um cachorro. Mas assim, pra gente complementar também o Fred, a gente tá num país onde tem muitos cachorrinhos e gatinhos, enfim, animais que estão precisando de adoção. Então, pensando nisso tudo, eu tenho condição de dar atenção a esse bichinho, dar comida, dar carinho, acolhê-lo, passear e fazer tudo que eu tenho para fazer, adote, porque nós temos muitos espaços com animais para serem adotados e que estão precisando disso. Se você tiver disposição para ter um animal, adote, priorize a adoção. E vou falar mais uma coisa, hein, muito importante. Os donos de gato, é importantíssimo fazer a mesma rotina do cachorro com o gato. O cachorro a gente leva com maior frequência no veterinário, o gato não. Né? Há uma tendência a gente não levar porque o gato é de casa, então não está na rua, não tem esse problema. Muito pelo contrário. O gato ele não demonstra às vezes que ele está com alguma doença, está com algum problema. Então a ida periódica do gato ao veterinário
é extremamente importante, até para ele acostumar a ir ao veterinário, porque eu falei, gato é um animal que estressa fácil. Então, se no dia que você vai levar o gato ao veterinário, ele vai estressar, então às vezes o diagnóstico... É porque não tem hábito. O diagnóstico lá vai ser um pouco problemático, conturbado. Então, se você já cria uma rotina de levar o gato ao veterinário, você consegue fazer diagnósticos mais precisos se ele vai ter alguma coisa ou não. Eu conheço o gato que o veterinário precisa ir até a casa porque ele não consegue sair. Para gato isso é comum, o veterinário ir até a casa. Mas por quê? Se você acostuma desde pequeno, desde filhote, o animal a entender que ele vai ao veterinário e volta, é o ideal. Inclusive, sim, a caixinha que você vai transportar o animal, já colocar uma coberta que é de costume dele, para ele já estressar menos. A mesma caixinha, a mesma coberta, desde o início até lá no veterinário, com a mesma cobertinha, tudo igual. Porque gato estressa com uma facilidade tremenda. Gente, é isso. Então, a galera de Jardim Camburi, dos bairros adjacentes que estão reclamando, vocês têm razão, mas... vamos trabalhar de forma coletiva, conscientizando, não adianta brigar, não adianta fazer confusão. O que é possível fazer vamos compartilhar esse podcast, vamos conversar, vamos explicar, pedir ajuda para dizer, cara, não faça na porta da minha casa o que você não gostaria que fizesse na sua. Atenção, toma aqui a sacolinha, né? De repente já deixa umas sacolinhas aí para facilitar, uma aguinha com solução, com água, cloro, um alvejante ou qualquer coisa, para jogar em cima quando o xixi, depois que recolheu o xixi, recolheu o cocô e em cima do xixi. Vamos melhorar, né? O ambiente é para todo mundo. E se você não quer, vamos lembrar que na verdade eles estão em casa porque a gente, enquanto sociedade, em algum momento trouxe eles para perto. Então, um mínimo de respeito também com os animais. Né? É isso aí, boa convivência. E assim a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem a edição de Eduardo Couto, texto e produção de Carol Boeri, a apresentação e direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Fred. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite e a gente fica à disposição para mais convites aí. Muito obrigado. Deixe seus comentários no eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado toda semana. E nos siga nas redes sociais com @eshoje e no nosso canal do YouTube.